Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Correa e dou as aulas de Geografia Geral aqui do nosso cursinho Singular Ângulo. Então, sintam-se acolhidos aí nessa introdução, nas primeiras aulas do nosso curso aqui 2021, tá? Para você que está chegando agora no Singular Ângulo, muito bem-vindo. E para vocês aí que estão já num novo momento, num novo ano com a gente, eu quero agradecer a confiança e pode ter certeza que essa confiança vai ser correspondida e que nós vamos conseguir fazer um ótimo ano. E não deu, 2020 vai dar certo agora e vocês vão ver a emoção e como é muito legal quando a gente consegue de fato fazer a matrícula naquele curso tão sonhado. Calma, eu sei que está difícil, mas calma, vamos lá, vocês vão conseguir, tenho certeza, tá bom? Para nós começarmos o curso, aqui a nossa Geografia 2021, eu escolhi uma questão da VUNESP. Por que VUNESP? Porque a VUNESP ela tem uma metodologia que vem sendo aplicada aí nos 2 últimos anos, que é buscar um altíssimo nível de interdisciplinariedade. Não é coisa simples, não é só simplesmente uma pequena referência a uma outra disciplina. É um negócio em profundidade e muito interessante, tá? Vamos ver essa questão aqui, ó. Então vamos lá, ó. A tabela mostra os horários do nascer e do pôr do sol na cidade de São Paulo, em 4 datas no ano de 2019. Bom, e aí estão as informações. Em Macapá, única capital brasileira cortada pela linha do Equador, o nascer e o pôr do sol nestas 4 datas ocorrem em horários diferentes daqueles registrados em São Paulo. Bom, isso é evidente, em cada lugar que você está, você tem o nascer e o pôr do sol em horários específicos e horários que mudam de um dia para o outro. É claro que essa mudança de um dia para o outro é uma mudança que envolve alguns poucos segundos, então é algo, claro, imperceptível. Mas quando você pensa em 10, 15 dias acumulados, aí essa diferença já não é tão pequena assim. E depende da sua localização. Se você está pertinho da linha do Equador, esta diferença, né, do Sol nascendo um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, de um dia para o outro, é uma diferença mínima. Agora, se você está em áreas mais distantes do Equador, aí essa diferença começa a ser mais significativa, tá? Bom, mas o importante, primeiro, é pensar nisso, né? O Sol não nasce e se põe todo ano no mesmo horário. E outra coisa também, que a FUVEST inclusive cobrou, quando você diz que é ao meio-dia, né? O certo seria falar meio-dia, horário solar, né? Mas o meio-dia do nosso relógio, tudo bem. Quando você diz que o Sol está a pino, o Sol estar a pino significa que o Sol está no ponto mais alto. Só que o ponto mais alto não necessariamente é na perpendicular, não necessariamente o Sol vai estar em cima da sua cabeça e você sem sombra alguma. Depende, tá? Ao meio-dia você vai ter sombra? Bom, depende da época do ano e depende do lugar onde você vive. Por exemplo, se você está fora dos trópicos, o sol nunca vai estar na sua cabeça ao meio-dia, certo? Se você está entre os trópicos, sim, né, numa determinada época do ano, ou talvez 2 vezes por ano, depende do lugar, o sol estará na sua cabeça. Bom, aí ele diz o seguinte: com relação aos tempos e duração de fotossíntese e da respiração celular nesses 2 arbustos, claro que é respiração celular, ele vai falar, né, ele fala de uma planta, vamos ler já isso aqui, mas se é uma planta, óbvio, não tem pulmão, então é respiração celular. Então, com relação aos tempos e duração de fotossíntese e da respiração celular nesses 2 arbustos, assinale a alternativa correta. Quais arbustos? Que papo é esse? Então vamos ler aqui, ó. Considere 2 arbustos da mesma espécie com o mesmo porte, em vasos do mesmo tamanho, mantidos à luz ambiente. Em dias sem nebulosidade, sob condições adequadas de temperatura, nutrição e aporte hídrico. Um deles está aqui, na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, e o outro está na cidade de Macapá.
Então, o que ele disse aqui anteriormente, a ideia é você imaginar o seguinte: são dois arbustos, então é a mesma espécie, no mesmo vaso, com a mesma quantidade de água, com o mesmo solo, tudo igualzinho. A diferença, um arbusto está lá na linha do Equador e o outro está em São Paulo. E é bom lembrar que o trópico, o nosso trópico, o trópico de Capricórnio, corta aqui a nossa região metropolitana. Então, com relação aos tempos de fotossíntese e de respiração, pensando nesses dois vasos, tá? Pensa assim, não tem nebulosidade, não tem nenhuma nuvem atrapalhando a passagem da luz, do sol, a água é a mesma, o solo é o mesmo, tudo igual, né? Então vamos lá. Ó. No dia 21 de junho, a duração da fotossíntese no arbusto em São Paulo foi maior do que do arbusto em Macapá, mas a duração da respiração foi igual. Então, no dia 21 de junho. E a letra B? Nas 4 datas, a duração da fotossíntese e a duração da respiração são iguais em ambos os arbustos? Nas 4 datas que ele passa aqui, março, junho, setembro, dezembro, então praticamente no ano inteiro é igual? Uma planta na linha do Equador e uma planta em São Paulo? Eu penso em fotossíntese, óbvio que envolve luz. Então será que é igualzinho? Aí tem algo estranho, né? Claro, nós sabemos que existem as estações do ano. Claro que na linha do Equador é muito difícil você diferenciar a estação do ano. Basicamente é muito sol o ano todo. Agora, achar que é igual uma planta no Equador e uma planta no trópico, aí não. Então, digamos que a primeira eu não sei, a B é um absurdo. Em 21 de junho, a duração da respiração foi maior do que a duração da fotossíntese em ambos os arbustos, mas a situação ó, ela inverte lá em dezembro? Ixi, aí também não sei. Em 24 de março e em 19 de setembro, a duração da fotossíntese foi a mesma que a duração da respiração em ambos os arbustos? Então, a duração da fotossíntese foi a mesma? Aí podemos descartar. Por quê? Porque se um está no Equador e o outro está no trópico, eu sei que a incidência de sol no Equador né, você vai ter uma incidência maior. Então, afinal de contas, lá estão as florestas, chamadas florestas tropicais. Né? Cuidado, é muito não, mas já foi muito mais frequente em livros, sobretudo de geografia, classificar a Amazônia como uma floresta equatorial. Simplesmente essa classificação não existe. Pergunta feita pela Unicamp, inclusive. Todas as florestas com folhas largas, as florestas latifoliadas entre os trópicos, são classificadas de florestas tropicais. Então o Brasil tem 2 florestas tropicais. Temos a Amazônia e a Mata Atlântica, se é que ainda temos, que resta alguma coisa da Mata Atlântica. Não é? Então, é estranho você afirmar que um vaso que está na linha do Equador realiza a mesma fotossíntese que um vaso que está no trópico. Então, não existem mais as estações do ano, né? Porque quando você se afasta do Equador, ou já usando um termo que nós vamos trabalhar nas primeiras aulas, quando você ganha latitude é se afastar do Equador. Né? É óbvio que muda. Você tem com maior nitidez, né? Quando você se afasta do Equador, você tem com maior nitidez a diferença de uma estação do ano para outra. Já na linha do Equador fica difícil identificar isso, não é? Bom, então a letra B, a letra D a gente pode descartar. E a letra E? Em 22 de dezembro, a duração da fotossíntese no arbusto de São Paulo será maior do que do arbusto em Macapá, mas a duração da respiração será igual. E aí fica difícil, hein? Entre letra A, letra C, letra E. Bom, mas tudo bem. Nós temos aí uma dificuldade para escolher entre estas alternativas, mas é isso que a gente vai agora ver, né, nesses próximos minutos. Olha aqui, ó, e também é uma pergunta já dos nossos grandes vestibulares, uma pergunta da Unicamp. Por que existem as estações do ano? A Unicamp vem, nos últimos anos, trazendo questões extremamente objetivas. E uma resposta dessa é uma resposta de 2 linhas, 3 talvez, no máximo. Por que existem as estações do ano? Bom, as estações decorrem de 2 coisas. Primeiro, a inclinação do eixo. Observem aqui, ó, a inclinação do eixo de rotação.
Tá? E o movimento, se você lembrar, você pode falar que é o movimento de translação, movimento, né, da Terra em torno do Sol. Ou usa translação, ou fala o movimento da Terra em torno do Sol. Digamos se a Terra ficasse parado aqui, ó, nessa posição, que é o que ocorre em junho. O hemisfério norte está recebendo mais luz que o hemisfério sul. Né? Por isso que em junho começa o verão do hemisfério norte e começa o inverno do nosso hemisfério. O que acontece em dezembro, 6 meses depois? Olha agora, é o nosso hemisfério que vai receber mais luz. Olha o pessoal da Antártica aqui, ó, com luz 24 horas. Né? Olha o pessoal do Ártico, na escuridão, 24 horas. Então, se a Terra ficasse parada aqui, nessa posição, que está identificada em junho, seria verão para o hemisfério norte, inverno para o hemisfério sul, eternamente. Mas como existe a translação, né, passados 6 meses, é o hemisfério sul que vai receber mais luz. Então aqui que está começando o nosso verão e, lógico, começando o inverno deles do hemisfério norte. Tá? Sem a inclinação, o Sol atingiria o Equador. Então, mesmo tendo o movimento de translação, né, o Sol atingindo o Equador, né, o Sol estando na linha do Equador, que é o que acontece em março e setembro, já vamos ver, também não existiriam as estações do ano. Os raios, eles chegariam na mesma, eles incidiriam, né, vamos melhorar, eles incidiriam numa mesma quantidade o ano todo. Não existiria, então, estação do ano. Então, as estações, né, melhor dizendo, elas decorrem disso, né, da inclinação e do movimento de... uma combinação, né, entre a inclinação do eixo e o movimento de translação, ou simplesmente o movimento da Terra em torno do Sol. Mas vamos lá, vamos detalhar isso aqui, ó. Olha o que acontece em dezembro, para acabar com aquela história, né, de achar que ao meio-dia o Sol está na nossa cabeça. Então, o que acontece em dezembro? Isso ocorre lá pelo dia 21. Vamos pôr 21 como referência. O pessoal da astronomia, eles vão nos dar o quê? Eles vão nos dar o dia exato, próximo ao 21, tá? Para todas as estações do ano. Eles vão nos dar o dia exato, a hora, o minuto e o segundo. Que vai acontecer o que chamamos de solstício. Para o nosso hemisfério, é o solstício de verão. Pergunta da Unicamp, definição de solstício. É o instante. Por que instante? Porque, como eu disse, tem o dia que é próximo ao 21, mas tem a hora, o minuto e o segundo. E o que vai acontecer nesse instante? Tá? Um raio de sol saindo exatamente do centro, vamos imaginar que existe um equador solar. Um raio de sol saindo de lá vai atingir o nosso trópico. Tá? O nosso trópico exatamente na perpendicular. Então, neste dia, chamado solstício de verão, ao meio-dia, nós vamos ficar parados e o Sol vai atingir exatamente a nossa cabeça. Nós não vamos ter absolutamente nada de sombra. Tá? É claro que, embora tenha esse instante, dia, hora, minuto, segundo, mas para a visão humana isso não é possível de ser percebido. Então, alguns dias um pouco antes, um pouco depois, né, a percepção humana não vai identificar uma variação na sombra. Nós vamos, então, ficar paradinhos próximo a esse dia, 21 de dezembro, e o Sol vai estar exatamente na nossa cabeça. Mas o pessoal da astronomia consegue identificar isso com exatidão. Por isso que, quando a Unicamp perguntou a definição de solstício, você pode dar o quê? Solstício de verão é o instante que um hemisfério recebe o máximo de luz. Automaticamente, é quando o outro hemisfério recebe o quê? O mínimo de luz. Então, se é o nosso hemisfério que está recebendo o máximo de luminosidade, então é o nosso solstício de verão, para o hemisfério norte, qual estação começa em dezembro? O inverno. Então, podemos definir solstício de inverno como o instante que um hemisfério recebe o mínimo possível de luz. Ou ainda, podemos pensar o seguinte, nesse dia, que é o solstício de verão,
é quando o Sol nasce para o nosso hemisfério. É quando o Sol nasce o mais cedo possível e quando o Sol se põe o mais tarde possível. É o máximo de luminosidade. Tá? Não só pela incidência, não só pelos raios chegarem o mais próximo dos 90 graus, da perpendicular, mas também em duração. É o dia mais longo do ano. Consequentemente, para eles do hemisfério norte, que é o solstício de inverno, vai ser quando o Sol nasce o mais tarde possível e quando o Sol se põe o mais cedo possível. Inclusive, olha aqui, ó, nesta imagem, quem está a partir do círculo polar, tá, não tem luz. Independente da rotação, independente do movimento da Terra no seu eixo, que determina noite e dia, esse pessoal aqui não vai ver a luz do Sol. Então, o inverno polar, escuridão total. Diferente do que acontece com o círculo polar aqui do hemisfério sul. Independente da rotação, quem está lá na Antártica está vendo o Sol 24 horas. É claro que quem está na Antártica vê o Sol na linha do horizonte, tá? Mas 24 horas por dia. E 6 meses depois? 6 meses depois, estamos falando de dezembro. 6 meses depois estamos em junho. O que acontece? Olha, a Terra está do outro lado. Então, graças à translação, agora a Terra está do outro lado. E o que vai acontecer? Um raio de Sol saindo aqui, ó, desse que eu chamei de Equador solar, vai atingir exatamente o Trópico de Câncer. Então agora é o povo lá do Ártico, ó, é o povo do Alasca, é o povo da Groenlândia, que é levemente cortada, né, pelo círculo polar, eles que vão ter esse máximo de luminosidade. Agora é junho, é meio do ano, é o povo do hemisfério norte que vai ter o Sol nascendo mais cedo, se pondo mais tarde. Quem já foi para os Estados Unidos, sobretudo quem foi lá para os lados de Nova York, ou foi para o Canadá, ou Europa, no verão, viu o Sol se pondo lá até após as 10 da noite, no verão. E 4 horas da manhã, já uma puta de uma claridade. Né? Agora, é meio do ano, o que acontece? É o mínimo de luminosidade para o nosso hemisfério. Olha aqui, ó. Agora é o povo da Antártica, que vai estar na escuridão. Tá vendo? Ó, independente do movimento da Terra, em torno do seu eixo, a luz do Sol não consegue chegar nesse lugar. Então, escuridão total para eles. Então, tem uma época do ano que o Sol está mais para o hemisfério norte, está mais para o hemisfério sul. Não é? O Sol, digamos, ele transita entre os trópicos. Nessa época aqui, dezembro, o Sol está próximo ao nosso trópico. 6 meses depois, o Sol foi parar lá no outro trópico. Estou pensando no Sol, os raios na perpendicular. Estou pensando naquela história de que ao meio-dia o Sol está a pino, no sentido de eu não tenho sombra. Sol a pino é o Sol no ponto mais alto. Agora, o Sol no ponto mais alto não significa que eu não vou ter sombra. Nós aqui na Grande São Paulo, maioria, né? Nós aqui que vivemos na Grande São Paulo, nós vamos ter isso em dezembro. Só em dezembro nós vamos ter o Sol na nossa cabeça, na perpendicular. Agora, ao longo do ano, o Sol não vai, entre aspas, subindo. Olha o Sol lá no Equador. Né? E aí depois o Sol vai para onde? Vai lá para o Trópico de Câncer. Mas quando o Sol chega aqui, o que o Sol faz? Ele começa a voltar. E quando o Sol estiver voltando, ele vai bater de novo na cabeça daquele cara que está lá na linha do Equador. E aí vem e chega para nós de novo. Então, para quem vive exatamente nos trópicos, só vamos ter uma vez por ano esse fato, o Sol, né, na perpendicular. Já quem vive entre os trópicos vai ter 2 vezes. Então, ó, o Sol está na linha do Equador, é primavera. Isso é primavera na prática. O Sol está no Equador e o Sol está chegando. Primavera, o Sol está vindo. Tá? Ó, passou na cabeça do cara que mora em Brasília. O Sol chegou aqui. No dia seguinte o Sol já está voltando. Claro que é algo, né, nada perceptível para a visão humana. Mas quando o Sol estiver voltando, ele vai passar em Brasília de novo. Aí chegou no Equador. Agora ele vai para o hemisfério norte. Então quem está, isso é pergunta, acho que é da Federal de Santa Catarina. Perguntaram exatamente isso. Quem está em São Paulo tem o Sol na perpendicular
2 vezes por ano. Não, está errado. Nós aqui na Grande São Paulo teremos o Sol na perpendicular só uma vez ao ano, lá próximo do dia 21 de dezembro. Quem está em Brasília, perguntaram eles, quem está em Brasília vai ter o Sol só uma vez. Não, ao longo do ano quem está em Brasília vai ter o Sol 2 vezes. Quando o Sol do Equador estiver vindo para cá, vai passar em Brasília. Quando o Sol chegar aqui, imediatamente ele já começa a voltar e passa por Brasília de novo. Tá? Então eles fizeram 2 afirmações e as 2 estavam erradas. Certo? Beleza? É um negócio que assim, pode ser um pouco difícil de você botar isso na cabeça, mas para resolver grande parte dos exercícios por aí, o que a gente tem que entender é isso, que o Sol ao longo do ano ele vai transitando entre os trópicos. É inverno? É o seu inverno? É meio do ano? Então é óbvio que o Sol está lá no hemisfério norte. Maior quantidade no hemisfério norte, por isso que está no inverno. Ah, é o seu verão? Então é porque o Sol está mais para o seu hemisfério, automaticamente menos para o outro. Né? E pensando, isso estamos pensando em inverno e verão, mas quando eu penso nas estações de transição, que é primavera e outono, bom, então o que é primavera? A primavera é aquela estação que nos tira do inverno e nos leva para o verão. Então, primavera é o Sol está no Equador e ele está vindo para o nosso trópico. Cada dia da primavera o Sol nasce mais cedo, o Sol se põe mais tarde. Quando o Sol nascer o mais cedo possível e se pôr o mais tarde possível, é o máximo de luminosidade. Máximo de luminosidade é o solstício de verão. É o dia do início do verão. Agora, o que é o outono? Outono não é a estação que nos tira do verão e nos leva para o inverno? Então, o que significa o outono na prática? Cada dia menos sol. Cada dia o sol nascendo mais tarde. Cada dia o sol se pondo mais cedo. Então, cada dia menos luz. Quando o sol nascer o mais tarde possível, o sol se pôr o mais cedo possível, tá? É o mínimo possível de luz. O mínimo de luz é o solstício de inverno. O mínimo de luz é quando o Sol está o mais longe possível. O que é o Sol o mais longe possível? É o Sol andando lá no trópico de Câncer, oposto ao meu hemisfério. Tá? Então, na prática, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando o Sol está no Equador, é o início dessas estações transitórias. O Sol no Equador é isso, é o início do outono ou início da primavera. Tá? Então é março, que é o início do outono, ou setembro, que é o início da primavera. Eu estou falando das estações para o nosso hemisfério, hemisfério sul. Ó, então se o Sol está no Equador, é o carinha lá do Amapá, né? É aquele arbusto lá no Amapá que está recebendo o máximo de luz. Então, ó, tá vendo que nós aqui na Grande São Paulo, cortados aqui pelo trópico de Capricórnio, vamos ter o quê? Os raios chegando com uma certa inclinação. 3 meses depois, porque isso aqui ocorre, o solstício de outono ocorre em março. Solstício, pergunta da Unicamp, é o instante que os 2 hemisférios recebem exatamente a mesma quantidade de luz. Solstícios são os extremos. Máximo de luz é o solstício de verão, mínimo de luz é o solstício de inverno. Equinócio é quando os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Então pode ser equinócio de outono ou equinócio de primavera. É o Sol andando na linha do Equador. Tá? Então, ó, tá vendo? Quando o Sol está na linha do Equador, os raios chegam com uma certa inclinação. Para os 2. Está bem no meio, né? 3 meses depois é o solstício de inverno. Então, vou falar que aqui é o solstício de outono, março. Aqui vai ser o solstício de inverno. Então, é quando o Sol está o mais longe possível do nosso hemisfério. Os raios solares chegam com um máximo de inclinação possível. Por isso que nós vamos ter menos calor. Por quê? Porque se nós pegarmos uma lanterna, ó, vou substituir o Sol aqui, é uma lanterna. Se eu pego uma lanterna e coloco os raios na perpendicular, esses raios vão atingir uma área reduzida. Agora, se eu coloco essa lanterna com uma grande inclinação, eu consigo distribuir essa energia numa área imensa. E quanto maior a área que eu distribuo a energia,
menor o calor que essa superfície vai dissipar. Ou podemos pensar assim, o Sol nos primeiros minutos do dia. O Sol está chegando, os raios estão entrando com um máximo de inclinação. Traz luminosidade, mas não calor, porque a energia está sendo distribuída numa área muito extensa. Quando o Sol está a pino, quando ele está no ponto mais alto, não necessariamente na perpendicular, mas quando ele está no ponto mais alto, é quando essa energia está mais concentrada. Quanto mais concentrada, quanto menor a área que recebe essa energia, mais calor essa superfície, essa área vai dissipar. Porque o Sol nos manda luz. Essa energia, ela é transformada em calor na superfície que ela atinge. É a superfície que dissipa o calor, não é isso? Bom, então, quando os raios chegam na perpendicular, isso que vai acontecer lá em setembro, nós vamos ter o quê? Uma geração maior de calor. Dezembro, solstício de verão. Quando é solstício de inverno, lá no meio do ano, os raios chegam com um máximo de inclinação. Então, quando é inverno, o dia é curto, o sol nasce tarde, o sol se põe cedo e os raios chegam inclinados. Então, pouco calor. Quando é verão, solstício de verão, o sol nasce muito cedo, o sol se põe muito tarde e os raios chegam mais na perpendicular. Então não é só a duração, não é só ter o dia mais curto, o dia mais longo, também tem a ver com a inclinação dos raios solares. Isso compondo aí as estações do ano. Claro que nada disso é necessário para responder a questão da Unicamp. Por que existem as estações do ano? Porque temos o eixo da Terra, o eixo de rotação, ele é inclinado e porque existe o movimento de translação. Então a combinação entre a inclinação do eixo e o movimento de translação faz com que o Sol, ao longo do ano, ilumine mais ou menos cada um dos hemisférios. Por isso a existência das estações do ano, e já vamos chegar lá para responder aquela questão. Então, vamos lá, vamos tentar resumir isso aqui. Eu sei, não é fácil. Digamos que agora você vai estar vendo esse vídeo no começo do ano. No começo do ano ainda estamos no verão. Mas supondo que estamos em torno do dia 21 de dezembro. Eu sei que não estamos, mas uma suposição. 21 de dezembro, data aproximada, é o início do verão. É o solstício de verão. O Sol vai percorrer, então, a linha aqui, do Trópico de Capricórnio. O máximo de luminosidade que o nosso hemisfério pode receber. Então, isso aqui em dezembro. Daqui 3 meses, março, 21, de novo como referência, 21 de março, o Sol vai estar no Equador. Os dois hemisférios com a mesma quantidade de luz em março. Então, o que é isso? É um equinócio. Dezembro foi solstício de verão. Março, equinócio do quê? De outono. Porque está no meio, os dois hemisférios com a mesma quantidade de luz. 3 meses, o Sol vai estar aqui, no Trópico de Câncer. Então, aqui em junho. O que vai começar em junho? Inverno. O mínimo possível de luz. Então, se são os extremos de luz, é solstício. Dessa vez, solstício de inverno. Mais 3 meses, primavera, setembro. O Sol voltou para a linha do Equador. Então, ao longo do ano, mais 3 meses, setembro. Setembro, o Sol está no Equador. Mais 3 meses, dezembro, o Sol voltou para nós. Então, ao longo do ano, o Sol faz isso, né? O Sol transita ao longo dos trópicos. Eu me refiro ao Sol com os raios na perpendicular. Um americano, um canadense, um europeu vão passar a vida toda esperando o Sol. Um gaúcho vai passar a vida toda esperando o Sol ao meio-dia bater na cabeça dele e, óbvio, isso nunca vai acontecer. Tá? Então, se nós estamos aqui em dezembro, é quando o Sol nasce mais cedo, o Sol se põe o mais tarde. Quando a gente está em junho, é quando o Sol nasce o mais tarde, o Sol se põe o mais cedo. Né? Então, essa é a diferença da variação da luminosidade ao longo do ano. Agora, vamos para aquela questão? Olha aqui, a tabela mostra os horários do nascer e do pôr do Sol em São Paulo.
portanto, trópico de Capricórnio. Vamos ver aqui, ó, março. Março é o início do outono, tá? O Sol nasce às 6h12. 3 meses depois, início do inverno. Olha quando o Sol nasce às 6h48. Setembro, primavera. O Sol nasce às 6. Mais 3 meses, verão, é quando o Sol nasce às 5h18. Tá vendo? Ó? Verão é quando o Sol nasce o mais cedo de todas as datas, que são datas próximas ao início das estações. Olha aqui, em dezembro é quando o Sol nasce o mais cedo. Olha a diferença do início do verão para o início do inverno. 5h18 para 6h48. Temos uma diferença de 1h30. Então, se comparado o primeiro dia do verão com o primeiro dia de inverno, eu disse que verão é o início, né? É o dia de maior luminosidade. E o primeiro dia do inverno é o dia de menor luminosidade. Se nós compararmos o primeiro dia do verão com o do inverno, nós vamos ter 1h30 de diferença. O Sol nascendo 1h30 antes. E claro, o mesmo acontece no final da tarde. Março é o outono, o Sol se põe às 18h12. Junho é o inverno, às 17h27. Depois, na primavera, 18 horas. E no verão, 18h51. Aqui, ó, verão é quando o Sol se põe o mais tarde possível. Inverno, de todos os horários, inverno é quando o Sol se põe o mais cedo, tá vendo? 17h27. Não é o horário mais cedo ao longo de todo o ano? Então, é possível identificar as estações do ano assim. Digamos que você está perdido, está em uma ilha e vai fazendo os registros, né, ao longo de todos os dias que você permanece na ilha. Quando você encontrar o dia, você vai ficar alguns anos lá para chegar a essa conclusão, né? Quando você encontrar o dia que o Sol nasce o mais cedo possível, é o início do verão. O dia que o Sol nasceu o mais tarde possível é o início do inverno. E o final da tarde é a mesma coisa. Então, lá em Macapá, que é na linha do Equador, e aqui em São Paulo. Vamos lá, os dois arbustos, um lá no Amapá e o outro em São Paulo. O que vai acontecer? Vamos agora aqui, ó. Quer ver que vai ficar mais fácil? Em 21 de junho, a duração da fotossíntese do arbusto em São Paulo foi maior do que do arbusto em Macapá. 21 de junho não é inverno? Se é inverno, para nós não é o mínimo de luminosidade? Então, se eu penso que tem um arbusto na linha do Equador e tem um arbusto aqui no trópico, no nosso trópico, na linha do Equador, vai receber mais sol do que no trópico. 21 de junho é quando, vamos ver aqui, ó, o Sol nasce o mais... 21 de junho, aqui os dados de São Paulo, né? É quando o Sol nasce o quê? O mais tarde possível. É quando o Sol se põe o mais cedo possível. Então aqui, que é o início do inverno, é o mínimo de luminosidade. Então tá errado. B nós já tínhamos retirado essa aqui, né? Eu sei que existem as estações do ano, então eu sei que existe variação de luminosidade. Então a B já não faz sentido. E a C? Em 21 de junho, a duração da respiração foi maior que a duração da fotossíntese em ambos os arbustos, e depois a coisa muda em 22 de dezembro. Então, lá em 22 de dezembro, que a fotossíntese vai ser maior que a respiração. Bom, primeiro, 21 de junho é o mínimo de luminosidade. 22 de dezembro é o máximo de luminosidade. Tudo bem. Então, eu posso pensar que aqui para São Paulo, eu vou ter a menor luminosidade possível em junho e a maior luminosidade possível em dezembro. Então, em junho, a menor fotossíntese, em dezembro, a maior. Tá? Mas não para ambos, só para São Paulo. E outra coisa, não dá para falar que vai inverter. Por que que não dá para falar em inversão? Porque a respiração não muda. A fotossíntese muda, evidente. Porque fotossíntese
né? Isso depende da luz. Tá? E então, como há uma variação da luminosidade, ok, né? Vai ter uma diferença. Nós vamos ter a menor fotossíntese em junho, que é inverno, e a maior em dezembro, que é o início do verão. Mas a respiração é 24 horas. É um ser vivo, não para de respirar. Não dá para falar que vai inverter. Não existe. Em 24 de março e 19 de setembro, a duração da fotossíntese foi a mesma que a da respiração em ambos os arbustos. Não, a respiração não para. Tá? E a fotossíntese em março e setembro, a fotossíntese é maior para quem está na linha do Equador. Março e setembro não é o início dessas estações intermediárias? Em março não começa o outono, em setembro não é a primavera, então é quando o Sol estava sobre o Equador. Então o arbusto lá do Amapá teve uma maior fotossíntese. O dia foi mais longo do que o arbusto aqui em São Paulo. Né? E lembra, a respiração não para. Por isso que é interdisciplinar, envolve conhecimentos de botânica. Inclusive essa questão caiu no setor de biologia, não caiu na geografia. Porque a VUNESP, diferente do Enem, né, a VUNESP, como faz a FUVEST e outros grandes vestibulares, separa, né, questões de geografia, questões de história, questões de, né, matemática, física. O Enem não separa. Né? E a VUNESP colocou isso aqui numa questão lá do setor de biologia. 22 de dezembro, já sabe que é o início do verão. A duração da fotossíntese no arbusto em São Paulo será maior do que o arbusto que está em Macapá. Por quê? Porque lá, pelo dia 21 de dezembro, nós vamos ter o solstício de verão. Aqui, solstício de verão. É quando o sol nasce, olha lá, às 5h18 da manhã e se põe quase às 19h. Então é o dia mais longo do ano. Se é o dia mais longo do ano, a fotossíntese aqui em São Paulo foi maior do que em Macapá. Mas a duração da respiração é igual. É igual porque a respiração é 24 horas. É isso. Questão complexa. Escolhi essa questão para dar início a vários temas que nós vamos trabalhar ao longo do ano. Uma questão complexa, um assunto que você tem que parar, ler, reler. Por isso eu tenho aí uma sugestão de leitura sobre solstícios e equinócios e deixei também 5 exercícios com as respectivas respostas. Dê uma olhada, é um assunto interessante, eu acho que é interessante, difícil, e abordar esse assunto no colégio é um negócio que eu sei que é complexo no cotidiano do colégio, mas eu acho que agora já, né, com mais informações obtidas nos anos anteriores, dá para resolver esses exercícios todos. Pode crer que o desempenho da moçada aí nesse assunto é horrível. Isso a gente sabe, porque a FUVEST, a VUNESP, a Unicamp, eles disponibilizam, né, o resultado, o desempenho dos candidatos, questão por questão. E quando vem esse assunto, é terrível. E fica aí o meu Facebook, que para quem não sabe, eu só uso exclusivamente para disponibilizar matérias aí para vocês. Não tem nada fora informações que possam ser utilizadas aí nos nossos grandes vestibulares. É isso. Nos encontramos logo numa próxima aula aí, ainda nessa introdução. Legal? Então, se cuidem, nos vemos em breve. Tchau para todo mundo.